Olá, chegamos ao quarto episódio da minissérie Paulo Freire em Palavras, a metade da nossa programação. Já tratamos aqui dos conceitos de conscientização, ser humano, diálogo. E hoje abordaremos sobre o conceito pensar certo. Estes conceitos são centrais na vasta obra de Paulo Freire. São conceitos que balizam a teoria de educação desse nosso patrono da educação brasileira. Se tomarmos atenção, em especial à obra Pedagogia do Oprimido, observaremos que a teoria educacional de Paulo Freire não se resume a um método de alfabetização, mas a um sistema de formação de consciência humana. Esta consciência humana está em um mundo que tem a corresponsabilidade de construí-lo. E a nossa condição humana solicita um processo de educação de nossa própria consciência, para que possamos ter ciência dessa responsabilidade. A nossa educação brasileira tem muito o que aprender com o legado que Paulo Freire nos deixou. Para Paulo Freire, pensar certo significa descobrir e entender o que se acha mais escondido nas coisas e nos fatos que nós observamos e analisamos. Pensar certo é a condição de ensinar certo. E o pensar certo só se faz no respeito à unidade entre teoria e prática. Segundo Paulo Freire, pensar se traduz pela capacidade de refletir, de se conscientizar, de conhecer e se reconhecer como um ser que pensa, como um ser que sabe que pensa e que pode pensar sobre o próprio pensar. Pensar é algo que pertence naturalmente ao ser humano. Como podemos perceber, o pensar está relacionado com a consciência. Mas o que entendemos sobre consciência? A consciência é a capacidade humana de refletir acerca de si próprio e de sua relação com o mundo. É a capacidade humana de ser que coexiste no e com o mundo. Um ser de praxis, ou seja, um ser que tem prática consciente e reflexiva, intencional, temporal e transcendental. Na concepção paulo-freiriana, o pensamento pode assumir duas formas. Uma forma que Paulo Freire chama de inautêntica, muda, silenciosa e ingênua. Esta forma inautêntica do pensar se nutre de falsas palavras, da idealização. Esta forma relaciona-se com a consciência intransitiva, aquela em que o ser humano está absorvido pela sua própria realidade. O ser humano não consegue ir além da sua sobrevivência, da necessidade última de sobreviver.
Logo, com essa consciência intransitiva, o ser humano não consegue objetivar, problematizar a realidade. Sobre essa consciência intransitiva, nós abordamos ela no nosso primeiro episódio, onde tratamos da conscientização. A outra forma do pensar para Paulo Freire é o pensar autêntico, verdadeiro, que se dá na consciência transitiva, né? E que ele vai dizer que é um pensar transitivo crítico. É esse pensar autêntico que se estrutura no pensar humano, em que se concentra na contradição vivida na situação concreta, existencial, em que se forma. Nesta forma do pensar autêntico, o pensar implica necessariamente em uma ação dialética, em que ação e mundo, o mundo e a ação, estão inteiramente solidários. No pensar autêntico, não é possível pensar a ação humana deslocada do mundo. Pensar o mundo é pensar na ação humana. E pensar a ação humana é pensar no mundo. Esta forma de pensar só pode se dar por meio do diálogo. Nós vimos no episódio passado que pensar crítico é uma das características do diálogo, segundo Paulo Freire. Seguindo as ideias de Paulo Freire, perceberemos que a problematização, ou seja, o ato de problematizar a realidade e o mundo, é condutora do pensar certo. Dessa forma, o pensar certo solidifica ou corporifica ou ainda materializa a capacidade de dominar o ato de refletir. Esta capacidade é possível apenas por um trabalho formador e conscientizador, que se dá por meio de um processo de educação dialógica e problematizadora, que promova verdadeiramente a humanização. É sempre uma satisfação partilhar com vocês um pouco das reflexões, lições, aprendizados que tenho com o estudo de obras como a de Paulo Freire. Mais uma vez, agradeço a todos e todas vocês que têm nos acompanhado nessa empreitada de promover a democratização do conhecimento. Uma tarefa que nós, da Salão Jó Pindorama, abraçamos e assumimos com muita responsabilidade, respeito e carinho. Espero contar com a assistência de vocês nos próximos episódios da minissérie. Destaco aqui que a participação de vocês, por via de comentários, likes, partilha dos nossos vídeos, é central para a manutenção de nosso trabalho. Até o nosso próximo episódio.